Olá, despojadinhas! Eu sou Alice Gomes, a menina dos pontinhos, e como prometido e depois de muitos pedidos de inscritos aqui do canal, nesse vídeo explicativo eu vou falar de maneira muito aberta sobre como eu trabalho a precificação de todas as minhas artes em pontilhismo. Vou falar sobre fatores como o tempo dedicado, o custo de materiais, a técnica diferenciada e tudo o que pode influenciar no preço final de suas peças. Todas as informações que eu vou trazer nessa aula é muito voltado para quem vende as suas peças, mas ainda tem muitas dúvidas e às vezes até receio de como precificar adequadamente as suas artes em pontilhismo. Então bora lá que essa aula tá recheada de informação e não passa para frente para você não perder nenhuma dica. Vamos lá? Bom, gente, então vamos lá, em mais um bate-papo bem despojado aqui. Eu quero trazer para vocês a maneira como eu trabalho, a minha opinião com relação à técnica que nós utilizamos, né? A arte que nós oferecemos para quem vem nos procurar, para quem compra as nossas artes. E existe aí ainda um tabu muito grande, né? Existe realmente uma dificuldade de precificarmos. É difícil quando a gente começa a trabalhar. Tem muitas meninas que estão começando com o pontilhismo, nunca trabalhou com nenhuma outra arte e já por ser uma técnica diferenciada, realmente pode ser um pouco difícil aí de vocês encontrarem um meio termo para não abusarem no preço, mas também para não receberem a menos, por ser realmente algo que toma muito do nosso tempo, né? Por ser uma arte tão delicada, que encanta muito, como eu falei no início, é uma técnica muito diferenciada, né? Ainda muitas pessoas não conhecem o pontilhismo, muitas pessoas que passam na minha banca ficam surpresos com a maneira com que é trabalhada essa técnica, né? Porque realmente ela é muito espetacular, né? É muito incrível. Só quem produz, né, sabe a trabalheira que dá, né? A concentração que nós precisamos ter no momento da produção. Então tudo isso que eu vou dizendo para vocês vai influenciando aí nessa questão do preço, né, das nossas mandalas, das nossas joias em pontilhismo. É assim que eu tenho começado a nomear essas peças, porque realmente nós trabalhamos com verdadeiras joias, com artes assim incríveis. Então eu acho que é justo mesmo a maneira que eu trabalho, como eu disse, é a minha opinião. Vocês podem ir adequando aí conforme a região de vocês, conforme a maneira que vocês disponibilizam as peças, porque tudo influencia, né? Eu sempre falo que a questão de detalhes na nossa peça realmente influencia bastante. Tem muitas mandaleiras que ainda trabalham com pontos maiores em suas peças, fazem mandalas em tamanhos grandes, de maiores diâmetros, mas trabalham com pontos muito maiores também. Então isso influencia muito na questão, muitas vezes, do tempo de produção, porque o preenchimento daquela peça ali com certeza vai ser muito mais rápido do que quando você trabalhar com um pontilhismo um pouco mais delicado. No meu caso, como eu trabalho com mini mandalas, eu preciso de alguma maneira trazer um pouco mais de detalhes para as minhas peças, e é aí onde entra esse pontilhismo um pouco mais minucioso que vocês inclusive estão trabalhando aqui no canal. Afinal de contas, vocês estão acompanhando as minhas aulas, muitas de vocês já estão produzindo peças tão lindas quanto, peças com muita delicadeza nos detalhes. Então eu achei interessante trazer para vocês como que eu tenho trabalhado com os preços das minhas mandalas. Além disso, do que eu já falei para vocês, que é com relação ao tempo, principalmente, com relação aos detalhes que nós colocamos na nossa peça, também tem todo um monte de outras coisas aí por trás, né? Nos bastidores, depois quem vê a peça pronta não imagina quantos processos foram feitos, né? Por quantas etapas de produção nós passamos para que aquela peça fique ali pronta para o consumidor final, né? Então, no meu caso, que faço pendentes, que faço mandala sempre com montagens, eu insiro aí ainda mais técnicas na minha peça, né? No meu produto.
produto. Pessoas que trabalham mais com bases assim para pôr em paredes, por exemplo, você vai trabalhar ali a técnica, vai aplicar um verniz, fora todos os outros materiais que você usou, a própria base do MDF, a própria tinta que você usou, algo que você utilizou ali para fazer a diluição da tinta, por exemplo. Tudo, gente, tudo entra no custo. Então, nesse caso aqui, muitas vezes a gente já não inclui algumas coisas que no caso das mini mandalas, que vocês também estão produzindo, já incluem, que vem pedrarias, ponteiras, fio de nylon, eu no meu caso uso até vela, que é para esquentar a ponta da agulha para furar as mandalas. Então é muito custo, gente, para vocês também que tem aí os seus perfis de Instagram para divulgar o seu trabalho, você também vai ter custo ali com internet, com luz. Então, tudo é gasto. Esse é o nosso trabalho. Então, como eu tô trazendo esse vídeo voltado muito para pessoas que vendem as suas peças, então encarem realmente isso como um trabalho. Tudo que você utilizar para poder produzir a sua peça, até a luz que você tem na sua mesa para você conseguir produzir adequadamente uma peça tão delicada e tão minuciosa, também é um custo que você tem. Então isso também precisa ser levado em consideração na hora de precificar o seu produto. Então, falando um pouquinho mais de outros custos, gente, tem os custos dos materiais, como eu já citei aí, bases, tintas, verniz, pedrarias, fio de nylon, pincéis, esponjas, boleadores. Gente, tem uma infinidade de coisas. Para quem tem curiosidade, basta acessar aqui também a minha lista de materiais, que lá eu coloquei um monte de coisinhas que nós utilizamos, né, para fazer a produção das nossas mandalas. Então, quem tem aí curiosidade para saber um pouco mais do nosso mundo, né, entender um pouco mais de como que são aplicados os preços nas nossas mandalas, então entra aí na descrição que tem todas as informações aí para você ficar realmente por dentro, com muita clareza e com muita transparência na nossa arte. Além disso, no meu caso, como eu moro em cidade turística, eu moro num local onde eu não tenho um acesso muito fácil a alguns materiais. Então, eu tenho muitas vezes custos de frete que não estão baratos. Todas vocês sabem, quem compra pela internet, temos sofrido muito com isso. Eu, principalmente, que moro no Nordeste, tenho ainda um custo muitíssimo elevado para fretes, tanto para envio quanto para recebimento. Então, aí é mais uma coisa que você pode também incluir. Eu geralmente costumo ir chegando no limite ali dos meus materiais mesmo, para que eu faça já uma compra grande, uma compra já de todos os materiais que eu estou com maior necessidade, para que eu consiga ter ali uma redução no frete. E mesmo assim, a gente ainda tem bastante custo. Por exemplo, se nós temos uma encomenda específica e nós não temos aquele material ali disponível nos nossos materiais ali do nosso ateliê, então nós vamos ter que encontrar ele de alguma maneira. Então aí já pode ser um outro custo que entra também nessa produção. Então tudo de fato tem que ser levado em consideração, não só a arte final. Fora isso, por trás disso tem muita coisa que acontece também. Também tem as embalagens que nós enviamos os nossos produtos. É óbvio que você não vai enviar a sua mandala só ali em um saquinho qualquer. Geralmente tem mandaleiras aí que eu vejo que embrulham em papel de seda, colocam adesivos com a sua marca, mandam fazer carimbos com a sua marca. Então tem uma infinidade de mimos que a gente costuma enviar, né? Eu, como faço em grande parte a minha venda em feira de artesanato, às vezes o tempo ali é um pouco puxado, é um pouco curto, e apesar de fazer uma embalagem um pouco mais simples, eu ainda assim tenho uma preocupação de enrolar a minha pintura para que ela não tenha ali o contato com as pedrarias, já que eu faço pendentes nas minhas mandalas, então eu tenho todo esse cuidado, apesar da peça ser envernizada, então precisamos ter muita delicadeza porque é
uma arte muito delicada, se trata de uma arte muito delicada. E principalmente para as mandaleiras que já estão trabalhando com o acrílico, é muito importante proteger bastante a sua pintura. Principalmente para quem mora em locais turísticos como eu, a pessoa ela vai colocar ali a peça, muitas vezes, dentro da mala até chegar na casa dela, então pode acontecer um monte de coisa aí no caminho. Então, por mais que ela esteja protegida, protejam ainda mais na hora do envio para não ter nenhum problema aí posteriormente. Então, nessa já vem aí alguma coisinha que você enrola, algo para prender aquilo que você enrolou, você vai colocar num saquinho de presente, e no meu caso eu ainda amarro com uma fitinha do Senhor do Bonfim, que é muito representativa aqui para o local onde eu moro. Então, tudo isso vai influenciando aí também no preço final de sua peça. Então vocês veem que é uma infinidade de opções. Gente, eu poderia ficar aqui muito tempo falando para vocês tudo que de fato influencia aí nessa questão do preço, porque realmente tem muitas pessoas que acham que o preço é muito caro, mas não vem de fato o trabalho que é para produzir, toda a dedicação que nós precisamos ter, que além de tudo isso que eu já citei para vocês, vocês sabem que o tempo é muito precioso por se tratar de algo tão delicado e tão minucioso, para que a gente possa ter ainda mais qualidade no produto que estamos oferecendo, nós realmente precisamos nos dedicar muito, estudando também. Muitas de vocês estão aqui estudando sobre a técnica, então isso também é investimento, isso também tem que entrar no curso, porque apesar de as aulas aqui no canal do Arte Despojada serem todas gratuitas, ainda assim tem muitas de vocês que já pagaram até mesmo por cursos de pontilhismo, então nada mais justo de que isso também entre no custo de quem trabalha com essa arte para venda. Então vocês viram aí que em tão pouco tempo de vídeo eu já citei tantos itens que influenciam no preço de suas mandalas. Então acho que já vai dando para vocês terem um pouco mais de noção. Como eu falei para vocês, eu moro em cidade turística, então de certa forma tem ali um apelo um pouco mais com relação ao acréscimo no valor, né? Mas eu já tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o preço das minhas mandalas. É um vídeo um pouco mais antigo, já deve ter quase um ano esse vídeo aqui no canal. E eu falei naquela época o quanto que eu praticava, qual era o preço que eu praticava nas minhas mandalas. E lá eu já disse que eu não tenho esse costume de explorar pelo local que eu moro. Como eu falei, existe sim um apelo um pouco maior, né, por estar numa cidade turística, mas o que eu tenho de fato calculado é com relação ao custo que eu tenho com a minha arte, de fato. Aqui onde moramos temos também um custo de vida um pouco mais elevado, então isso também precisa ser levado em consideração. Então isso também pode ser levado em consideração para você, afinal de contas, até o preço da cesta básica do brasileiro subiu muito, então tudo isso tem que ser levado em consideração, gente. Eu acho que só pelo fato de sermos artesãos, isso não tira o mérito do nosso trabalho. Infelizmente, eu vou falar algo que é opinião minha, porque eu vejo de fato, eu trabalho em feira turística, então eu tenho realmente um movimento muito grande, né? Eu tenho me dedicado muito mais ao canal, mas ainda assim eu faço a minha venda presencial na feira de artesanato aqui no Morro de São Paulo. E ainda assim, há muita discriminação com quem trabalha com a própria arte, gente. Não tem como negar isso. Isso ainda é um fato que acontece. Eu acho que é uma questão mesmo da sociedade, de como crescemos sabendo e ouvindo sobre as coisas. Então, muitas vezes, o que está dentro de loja acaba tendo um valor um pouco maior do que está sendo oferecido em praça, em uma banca de artesanato. Então, realmente, eu infelizmente sinto esse tal preconceito que ainda insiste em existir, mas ainda em tantos outros campos, né? Então, infelizmente, isso acaba muitas vezes tendo que influenciar na nossa peça, mas o que não é o correto. Eu acho que muitas de vocês, por exemplo, acabam baixando o preço de suas peças, porque senão elas não vendem. Eu já senti isso também, isso já aconteceu comigo, principalmente em épocas de baixa temporada. Esse é um outro fator que nós temos quando moramos em cidade turística, então isso também acaba influenciando no preço. Em baixa temporada a gente acaba baixando um pouquinho mais o preço também, para que haja um
escoamento melhor aí do nosso produto. Afinal de contas, quem vende e vive da sua própria arte precisa continuar fazendo aquilo ali rodar, que é o meu caso. Então, se for necessário, eu baixo sim um pouquinho dos meus preços, mas não é nada a preço de banana. Eu já vi aí em alguns sites, inclusive, mandalinhas de 5, 7 centímetros com preços muito baixos e eu fiquei sem entender se realmente aquilo era pontilhismo ou se era stencil, talvez, mas eu não sei se essa desvalorização também é muito interessante, sabe? Porque realmente é muita dedicação, gente, para produzir algo tão grandioso quanto nós fazemos, independente se seja uma telinha de 5 centímetros ou se seja uma tela de 1 metro. A técnica em si, ela é muito diferenciada, então ela de fato precisa ser muito valorizada. E para você que assistiu essa aula até aqui, com esse montão de dicas, deixa aí nos comentários se elas vão te ajudar a clarear um pouco mais as ideias de como trabalhar os preços das suas artes, das suas joias em pontilhismo. Bom, eu acho que vocês já conseguiram entender aí um pouco como que eu faço, como que nós devemos valorizar as nossas peças. Eu vou mostrar para vocês ainda, então não perde nada, não passe para frente. Eu ainda vou mostrar detalhadamente como que é a minha venda hoje. Mas antes, eu vou mostrar para vocês como que foi essa evolução de preço. Eu vou até ter que ler aqui em alguns momentos, porque eu coloquei algumas informações que eu fui buscando desde o início da minha venda do pontilhismo aqui em Morro de São Paulo, que eu iniciei em janeiro de 2020. Foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas aqui na feira. E eu lembro, gente, que eu comecei somente com bases de 10 centímetros. Eu já fazia elas pendentes, como eu faço, né? Já utilizava também os packs, em muitas delas, porque eu trouxe isso já quando eu trabalhava com a técnica em verniz vitral. Antes do pontilhismo, eu trabalhava com essa técnica e quem trabalhou já com o verniz vitral sabe que a gente precisa ali ter uma certa limitação para trabalhar com a tinta, então eu limitava ali as minhas formas já com a dimensional 3D, então ela também já vem antes do pontilhismo e eu agreguei isso no meu pontilhismo, ao invés de fazer só mandalas simétricas usando os gabaritos, como vocês já conhecem aqui, ó, os gabaritos para manter a simetria das peças, eu passei desde o início a usar também as formas, a flor de lótus, a tartaruga, o pack 1, por isso que eu falo para vocês que o pack 1 ele é tão especial, que eu sinto tanto prazer em enviar ele para vocês, porque é algo que já vem comigo desde lá do início. Então é como se tivesse um pedacinho da minha técnica aí com vocês, então por isso que é tão gratificante. E isso foi fazendo com que eu fosse diversificando, né, a minha banca ali de mandalas. No início eu fazia a pintura somente na frente do meu acrílico, desde o início eu usei acrílico, sempre foi o acrílico. Eu já aprendi a fazer o pontilhismo sob o acrílico, foi a primeira base que eu utilizei. Eu amei por ser realmente muito mais prático, por nos ajudar a desenvolver uma técnica muito mais delicada, porque realmente quem aí estiver já pontilhando no acrílico vai poder me dizer que consegue trazer muito mais delicadeza para suas peças, principalmente nos puxadinhos. Então é mais um fator que você consegue sim colocar em preço para suas mandalas. Então fica de olho aí que tem muitas coisas que influenciam no seu custo e isso é uma delas, com certeza. Detalhes sempre vai ser algo que influencia e muito no preço das suas peças. Então eu comecei com base sempre de 10 centímetros, pintando somente na frente, fazendo já mandalas simétricas e fazendo mandalas com formas, mandalas diversas. E eu cobrava nelas R$30, gente, em todas elas. Eu tinha um único preço na minha banca, todas eram montadas como pendente e todas a um custo de R$30. Isso foi bem no início, como eu falei para vocês, em janeiro de 2020. Logo em março de 2020, a gente já começou a sentir a necessidade de ter algo a mais na banca, de ter uma diversificada, principalmente com relação ao preço na banca. E foi aí que eu fui inserindo as mandalinhas de 5 e de 7 centímetros.
Se eu não me engano, o primeiro foi até a de 5 centímetros, a de 7 ela ainda demorou um pouquinho para vir. Então eu já tinha ali duas bases diferentes na minha banca e eu poderia já aplicar dois preços diferentes, né? Então aí eu senti que a de 5 centímetros, ela caberia para mim na época por R$25, e pela dimensão ali, a de 5 e a de 10 já tem bastante diferença, às vezes só por falar assim a gente acha que não tem diferença, mas para quem pinta, sabe que já vai demorar um pouco mais para terminar ali o pontilhismo e toda aquela circunferência. Então aí eu consegui ajustar a de 5 centímetros a R$25 e a de 10 centímetros eu passei já a vender a R$45. E aí eu trabalhei bastante tempo com esse preço aí também e fui sentindo a necessidade de mais alguns preços. Foi aí onde eu trouxe a mandalinha de 7 centímetros. E aí eu tive um ajuste aí também nos preços, porque eu consegui também incluir nessa nova etapa aí da banca as mandalas em CD, que aí seria um tamanho maior do que a de 10 centímetros, né? Porque elas têm 12 centímetros aí no diâmetro. Então eu já tinha mais um preço aí na minha banca. Isso aqui eu anotei, foi mais ou menos ali em julho. De 2020, que é baixa temporada aqui no Morro, então foi aí onde eu senti a necessidade de ter ainda outros preços na banca para poder agregar ainda mais pessoas. Então nessa de acrescentar tamanhos, eu fui também aumentando os valores. A de 5 centímetros continuou a R$25, eu não senti a necessidade de aumentar ali naquela mandala. E aí a de 7 centímetros eu vendia a R$35 e a de 10 centímetros continuei a R$45. Não consegui ali, não me senti muito segura ainda em aumentar um pouco mais o preço da de 10 centímetros. E a de 12 centímetros eu comecei cobrando R$55. Nesse momento, gente, eu já estava pintando a parte da frente e a parte de trás das mandalas. Eu comecei realmente a sentir essa necessidade. As pessoas olhavam, pegavam uma mandala, viam que era algo para usar pendente, então elas às vezes ficavam um pouco chocadas quando viam aquela base ali atrás preta. Então eu falei, não, eu preciso realmente inserir aí esse detalhe na parte de trás. Eu realmente, vocês já viram aqui em alguns vídeos, eu não faço toda a parte de trás dela pontilhada, é uma opção minha, mas vocês também têm essa opção de fazer uma outra mandala atrás, ou somente um pequeno detalhe, ou talvez não fazer nada também, mas tudo isso vai influenciar no preço final. Afinal de contas, eu tive ali mais um tempo gasto, mais um tempo de criação, né, de desenvolver criatividade para trazer mais uma mandalinha ali na parte de trás, porque por mais que ela seja um pouco mais delicada, ou talvez um pouco menor, não ocupe todo aquele campo ali que você pintou na parte da frente, ainda assim você vai ter bastante trabalho de fazer uma marcação para que ela se mantenha ali simétrica também, para que não perca ali a beleza da sua peça. Então é mais um detalhe que vai fazer diferença aí no preço das suas peças. Então, só para não perder o costume, se você já está gostando dessas dicas, já tem muita dica maravilhosa aí para você que quer viver da sua renda, deixa seu like, se inscreva no canal, se gostar dessa aula, compartilhe com outras mandaleiras aí, amigas mandaleiras, que eu tenho certeza que vai ser útil para muitas de vocês desmistificar aí um pouco essa questão dos preços. Então, se inscreva quem está chegando agora para não perder nada e nenhuma dica aqui do canal. E aí, gente, nessa época ainda, onde eu já estava pintando a parte de frente, a parte de trás das mandalas, eu já trabalhava também aí com mandalas maiores, mandalas duplas, mandalas triplas, a mandala dos 7 chakras, essa que nós trabalhamos há pouco tempo aqui no canal, que fica realmente uma verdadeira joia. Nessa época aí, a mandala dupla, eu trabalhava ali em torno de R$75, R$80. Eu costumo fazer a soma da da base maior com a base menor. Se eu usar 2 ou 3, eu faço a soma ali das bases e eu sempre acrescento ali alguns 15 ou R$20 a mais para valer a pena também ali a questão da montagem.
Quem não viu ainda, tem vídeo aqui no canal também mostrando a montagem. Então, quem tiver dúvidas aí, quem não for mandaleira e ainda tem alguma dúvida aí, se tá pagando caro pelas artes que está adquirindo ou não, tem muita informação aqui no canal, tem muitas aulas para você ver como que é o dia a dia de quem trabalha com a sua própria arte, de quem vende a sua própria arte e que precisa realmente ter um lucro com relação a isso. Como eu falei lá no início, isso é um trabalho como todos os outros, não é porque trabalhamos de maneira independente que nós também não temos nossas responsabilidades, que nós também não temos custo, que nós também não temos outros meios ali, outras coisinhas do por trás da pecinha final, de que ele tá levando e de que ele tá tão encantado. Então nada mais justo de que haja sim uma coerência aí dos nossos preços e não só pelo que as pessoas acham que a nossa peça deveriam fazer, porque eu acho que quem tem esse direito é cada um que produz. Por isso que eu disse que eu estou dando as minhas dicas, como eu encontro a maneira de trabalhar, de precificar, o que eu acho necessário calcular ou não, para que vocês consigam ter aí um norte de como que vocês querem trabalhar também, de como vocês podem trabalhar. Como eu falei, muito também relacionado aos detalhes e tudo que você agrega além da técnica em si. Todos os materiais que você usa diferentes, por exemplo, na mandala dos 7 chakras, o preço é bem elevado. Afinal de contas, a gente usa ali a dimensional 3D em muita parte dela. Tem muita pedraria aplicada também nessa base. A parte de trás é muito delicada, é muito preenchida. A montagem que eu fiz foi feita com cristais legítimos, então vai acrescentando aí no valor. Tem peças que ficam na mesa, gente, por muito tempo, porque realmente eu não costumo baixar tanto o preço para que haja um escoamento. Claro, às vezes acontece um imprevisto, a gente precisa daquele dinheiro ali de uma maneira um pouco mais rápida, né, para fazer algo que precise. Então, pode até ser que em alguns momentos tenha havido aí um desconto um pouco maior nas peças. Isso sempre acontece, isso é natural acontecer. Às vezes as pessoas levam mais de uma peça também e você acaba dando um descontinho ali. Mas eu sou muito sincera na minha banca e eu digo que eu realmente não consigo diferenciar muito o preço, mesmo que a pessoa leve 2, 3, 4, 5, 10 peças, porque não é um artesanato feito em linha de produção, é um artesanato de uma criação muito diferenciada. Mais uma vez, eu acho que essa palavra encaixa demais na questão de se dar valor a essa arte e não só preço, que é isso que as pessoas muitas vezes enxergam, somente o preço e não de fato o valor em tudo o que ela agrega, né? Então fica aí um montão de dicas para vocês, eu tenho certeza que vai ajudar todas vocês e eu vou falar agora aqui um pouquinho mais dos preços que eu trabalho hoje nas minhas mandalas. E tem também uma novidade fresquinha aqui no canal, foi liberado finalmente o Seja Membro aqui no canal do Arte Despojada. Então, para você que quer ter ainda mais proximidade comigo, quer ter ainda mais possibilidades de tirar dúvidas, de ter material exclusivo do canal, entra aí embaixo do vídeo no botão de Seja Membro e veja lá quais são todas as vantagens que você tem em se tornar membro Arte Despojada. E se ainda houver qualquer dúvida como faz para participar do Seja Membro, deixa aqui também nos comentários que eu vou te ajudando e tirando qualquer dúvida. Então nós vamos começar aqui, eu vou dar a primeira dica para vocês, como fica na minha mesa. Essas pecinhas aqui eu não tenho produzido mais, já tem algum tempo, mas serve aí de inspiração para vocês. Esses são imãs, eu faço assim também com pouquinhas coisas em pontilhismo, sabe? Só realmente para aplicar de fato a técnica, mas esse tipo de material aqui é justamente para quem gostou bastante, mas que não quer gastar muito na lembrancinha, então fica um preço mais acessível. Esses daqui, quando eu vendia individual, eu fazia a R$10 cada um deles, e aí conforme eu ia acrescentando outras pecinhas, a partir de 3 peças, elas passavam a acrescentar R$5 somente.
Quando é assim, essa do Ho Oponopono, por exemplo, com 4 pecinhas, eu cobrava R$25. Então aí já é um presentinho bem legal e bem baratinho e que já tem um pouquinho aí de aplicação do pontilhismo, para quem gosta da técnica e quer levar pelo menos alguma lembrancinha. E esses chaveirinhos aqui de signos eu cobrava R$25 em cada um deles. Então também é um preço bem acessível. Eu já ensinei essa peça aqui no canal, chaveirinhos, fazendo as letras também, né? Aplicando outras técnicas. Então para esse tipo de material eu vendo a R$25. E aqui os pequenininhos, as bases de 5 centímetros, eu já trabalhei antes elas também com brincos, também tem aula aqui no canal. Quando eu trabalhava com os brincos, eu fazia, além da pintura, eu montava também os ganchos, né, dos brincos. Então, eu cobrava no par R$60, porque a gente já tem ali uma dificuldade em fazer a mandala igual, uma outra, né, para fazer o par. Então, tudo vai agregando. Hoje, eu só trabalho as de 5 centímetros assim, desses modelinhos como chaveirinhos, mas na verdade, eu tenho vendido bastante como mandalinhas para pendentes de carro, gente. Isso aqui realmente tem vendido bastante. É sempre um coringa, todas sempre são pintadinhas frente e verso, que é realmente para deixar ainda mais delicada a nossa peça e tudo influencia no preço. Vocês veem que aqui eu coloco fitinhas também, que eu tenho bastante esse apelo. Algumas eu tô montando com cristal e outras eu já estou montando com tassel. Isso não faz muita diferença para mim na hora de aplicar o preço. Aqui eu sempre coloco algumas miçanguinhas, né, para dar ainda mais charme nas nossas peças. Então tudo vai influenciando. Para esses pendentes de carro eu tenho trabalhado no valor de R$35. Aí eu vou pular agora para as bases de 7 e 8 centímetros. Hoje eu tô cobrando nelas R$45, independente do tamanho, porque essas daqui são mandalas, essa não, de neon que apareceu aí, ela já tá um pouquinho mais trabalhada. Essa daqui é de 7 centímetros, eu tenho cobrado 45. As de 8 que eu tenho na banca são as que estão trabalhadas com signos. Então, gente, é já um preenchimento um pouco diferente. Lembra que eu falei para vocês com relação aos detalhes? Como aqui nós não trabalhamos nenhuma simetria, é só realmente um preenchimento com pontilhismo, sabemos que é um trabalho um pouco mais fácil de se desenvolver. Então eu costumo, quando for signos, cobrar um valor um pouco mais baixo do que as mandalas diversas. Então eu tô colocando essas aqui, apesar de serem de 8 centímetros, estou colocando ao mesmo preço da de 7 centímetros. Por que a de 7? Apesar de ser menor, eu trabalhei uma mandala um pouco mais delicada, assim como essa aqui do olho grego, que é sempre também todas pintadinhas atrás, ó. Então tem bastante detalhe aí para se trabalhar. Então as de 7 centímetros de mandalas diversas e as de 8 centímetros, quando for signos, eu tenho trabalhado no mesmo preço, que é R$45. E aí depois eu pulo para as mandalinhas de signos de 10 centímetros. Tá vendo? Eu também só faço preenchimento nelas. Apesar de ter o desenho aí com a dimensional, ainda assim acaba sendo uma aplicação muito fácil do pontilhismo. A gente só trabalha aí a questão do degradê. Então, realmente, é uma peça que a gente tem que baixar um pouco mais o valor, porque apesar de ser pontilhismo, aí é muito mais fácil e a gente acaba produzindo num tempo muito menor. Então, para as de signos de 10 centímetros, eu estou trabalhando em R$55. Sempre todas pintadinhas atrás e todas as minhas peças, no meu caso, são pendentes, né? Então, tudo aí agrega. Se você vender a peça somente como para usar em mesa, por exemplo, com pezinhos que deixam a base em pé, em algum móvel, por exemplo, vocês já podem tirar aí um pouquinho de preço, porque vocês já não vão entregar a peça com outros materiais, com outros custos.
E aí, depois da de signo, eu venho para as peças de 10 centímetros, que eu chamo de diversas, que podem ser tanto essas com as formas, assim, essa da corujinha que tá uma lindeza, ou também essas de maneira simétrica, que são as que nós usamos os gabaritos. Essas eu tenho cobrado R$65 pelo trabalho, né, que nós temos a mais. Olha aqui o fundo dessa como tá bem bonito também. Então, realmente, tudo vai agregando. Olha, pontinhos bem pequenininhos. Então, tudo isso influencia no preço. Eu mudei um pouco a minha montagem. Vocês estão vendo que agora eu tô usando bastante tassel nas minhas montagens, né? Eu achei muito mais delicado, achei que combina bastante aqui com a delicadeza da nossa mandala. Isso para mim não mudou muito a questão do preço. Eu continuei trabalhando o mesmo preço e logo vem vídeo aí para vocês também ensinando como que eu faço a montagem de tassel. Então se liga no canal que tem muita novidade chegando. Para você que está gostando aqui dessas dicas, deixa seu like, se inscreva no canal se for novo aqui e deixa aí nos comentários se as dicas estão te ajudando. Daí, gente, depois da de 10 centímetros, começa a vir as mandalas com mais peças. Por exemplo, essa aqui do gato, que tem 2 peças. Aí eu geralmente faço a soma. Essa de 10 centímetros diversa seria 65 e a de 7 centímetros, 45. Só aí já dá 110, 115. Eu geralmente acrescento aí um pouco mais, uns 10, 15 reais com relação à montagem também, que nos toma tempo também. Então ela fica aí em torno de 120, 125 reais na minha banca, peças assim de duas mandalinhas. A peça tripla, por exemplo, aquela de olho grego, que nós já aprendemos aqui no canal também, eu vendi ela a R$250, porque ela também tinha cristal legítimo, eram 3 mandalinhas, então tudo aí, vocês têm que fazer o cálculo certinho para não ter prejuízo depois. Aqui nós temos o kitzinho que nós aprendemos em aula, que eu não falei o preço para vocês, mas eu pensei em trabalhar eles como é só a pintura na parte da frente, né? Não tem nem a parte de trás e nem nenhum pendente. Eu pensei em trabalhar as pequenas a R$20 cada uma delas e a grande R$35. Então esse kitzinho aí a R$75. Pode crer que tá bem massa o preço, tá super justo. Vocês viram que realmente, apesar de serem pequenininhas, elas dão bastante trabalhinho de se produzir e ficam uma graça, né? Acho que é um presente bem especial aí e super bacana essa ideia para ter na sua banca. Então aqui vamos falar das peças maiores. No caso dessa lindeza aqui dos 7 chakras, quem perdeu a série, eu vou deixar aí na descrição para você assistir as aulas onde pintamos essas maravilhosas aqui, essa nossa verdadeira joia. Ela, nossa gente, isso aqui ficou muito rico. As pessoas têm passado na banca, eu só apresentei ela, até a gravação desse vídeo, eu só tinha apresentado ela em uma banca, uma noite só de vendas. Então eu já tive um retorno muito maravilhoso, as pessoas amaram demais essa peça aqui e eu estou vendendo ela a um preço que eu acho realmente muito justo. Tem muita dimensional 3D aqui, tem muita pedraria. A parte de trás de todas elas, gente, isso aqui tá muito rico, isso tá maravilhoso. Então, realmente, eu quis colocar bastante preço, porque é muito válido todo o trabalho que nós tivemos. Vocês viram aí, não foram tão fáceis assim esse preenchimento. É um preenchimento muito delicado para esse pontilismo aqui nos 7 chakras, porque são campos muito pequenininhos que estamos trabalhando. Fizemos não só um preenchimento livre, como fazemos nos símbolos de... Aliás, como fizemos nos signos, por exemplo, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Aquilo ali é só um preenchimento com pontilismo. Isso aqui não, gente. Isso aqui, cada uma delas tem um desenho. Cada uma delas tem a sua personalidade ali, né? Tentando sempre trazer a referência de fato dos chakras de cada um deles. Então é uma peça que vocês podem colocar bastante preço. Eu estou cobrando nela R$550, gente. Não há um preço abusivo, até porque se eu cobro 65 em cada uma mandalinha diversa,
Só aí já dá mais de R$ 400, porque são 7 peças pintadas aqui. São 7 momentos para parar e imaginar, para criar, para se desempenhar, para se desprender ali e fazer sempre uma peça tão linda quanto essas aqui. Então, eu acho que é bem justo, até porque ela também está montada somente com cristais, então isso influencia bastante no preço. Então, eu acrescentei aí R$ 100 a mais com relação à montagem, que também quem faz a montagem sabe que não é fácil, é bem delicado também, bem minucioso. Então, isso aqui realmente precisa ser muito valorizado, gente. Vão aí, adaptem a necessidade de vocês também, mas eu estou trabalhando com esse preço nessa peça. E aqui tem uma outra peça que ela inclusive já está na minha banca há bastante tempo, porque eu realmente não abro mão, eu prefiro ficar com a obra parada por muito mais tempo na minha banca. Tomo muito cuidado com elas, no manuseio, né, no transporte, afinal de contas eu sempre levo ela para feira. Mas aqui tem 29 horas de pintura, gente, tem muita dedicação aqui, tem muita criação, então eu realmente prefiro deixar a peça parada até que realmente alguém queira dar o valor que ela realmente tem. Eu tenho cobrado nela e eu não acho caro, mas às vezes é uma questão também de formato. Eu acho que por ser uma peça quadrada, isso influencia muito também. Às vezes é um pouco difícil das pessoas adaptarem isso lá na casa delas. Então, vocês têm que ir pensando em tudo isso também. Então, olha quanta coisa que a gente precisa se dedicar para poder manter uma banca bem atrativa, bem atraente e que a gente possa realmente trabalhar os preços que nossas peças merecem. Essa peça aqui eu tenho cobrado nela R$290, às vezes no dinheiro eu baixo um pouquinho o preço, mas nada também muito expressivo, gente, porque realmente isso é muito valioso. Eu acho que 29 horas de dedicação em uma única peça, que você vai ter ela por muitos e muitos anos, não é nada, R$290. Então aqui estão todas as nossas peças, espero que tenha sido válido para vocês aí todas as dicas. Então tenham variedade de preços na banca de vocês, que tenho certeza que isso vai ajudar muito nas vendas. As minizinhas já nos ajudam, né? E já nos dá um preço aí um pouco mais acessível, mas tenham variedades, que isso vai ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula explicativa, que tenha servido aí para muitas de vocês. Se ainda restarem dúvidas, fica de olho que tem muitas opções aí para você entrar em contato comigo, tá, gente? Então, muito obrigada a quem ficou aqui até agora. Um grande beijo e até a próxima!